Curso de Terapias Naturais Cristãs aqui no Instituto Bíblico de Capitólio. Nós vamos considerar a parte teórica de alguns módulos do curso nessa aula, para que quando a gente for para a parte prática, a gente não tenha que falar e fazer ao mesmo tempo, que essas duas coisas uma atrasam a outra. Então nós vamos falar agora a teoria da hidroterapia, a teoria da geoterapia e vamos, se conseguirmos algum tempo nesse módulo ainda, vamos falar sobre a teoria do módulo de aconselhamento cristão. A parte da ética a gente vai precisar imprimir ou projetar, porque eu não vou conseguir lembrar de todos os dados. A hidroterapia é a minha paixão desde criança, uma das minhas paixões. Eu sou uma mulher de grandes paixões, e todas elas ligadas à naturopatia e às coisas de Deus. Eu tenho paixão por crianças, eu tenho paixão por pessoas, eu tenho paixão por livros, eu tenho paixão por estudar, eu tenho paixão por pintar, por música, por piano, por flauta, por violão. Então, tenho muitas paixões e Deus veio burilando, veio polindo as minhas paixões ao longo do tempo para que eu pudesse servi-lo. E a hidroterapia, ele me ajudou a conhecer e a entender que eu deveria fazer dela o meu estilo de vida. Eu precisava disso. Meu irmão caçula tinha sérios problemas respiratórios e eu via o quanto minha mãe sofria com ele. Quando minha mãe teve meu irmão, eu já tinha 13 anos. E eu amei cuidar daquele bebê. Ele foi o meu primeiro bebê, meu irmão caçula. Eu cuidei dele como se fosse meu mesmo. E eu só não podia ficar as noites acordadas com as crises de bronquite e asma que ele tinha. Isso eu não conseguia fazer, porque eu dormia e dormia mesmo. Então eu não podia ficar acordada, né? Minha mãe ficava acordada com ele e a gente via o sofrimento dele. Ele respirava muito mal, ele não conseguia dormir deitado. Todas as dificuldades que vocês sabem que uma asma impõe para uma criança. E eu lembro que a gente andou muito procurando alguma terapia alternativa para ajudar esse irmão. E a minha mãe aderiu à hidroterapia muito cedo, e nós somos muito abençoados com banhos de fricção, com banhos alternativos, né, de quente e frio, os banhos derivativos, com as duchas frias, com os banhos bem quentes, depois daquela ducha completamente gelada, né? Muitas coisas foram feitas para que pudéssemos ter um pouco de alívio no sistema respiratório do meu irmão. Outras coisas também fora da hidroterapia, mas que eu lembro, minha mãe fazia muita fricção fria nele, para que o sangue pudesse aflorar, vir à tona, descongestionar os órgãos internos e vir para a pele. Era esse o objetivo das fricções. Mas antes das fricções, eu quero compartilhar com vocês, com as crianças também. Quero compartilhar com as crianças uma lembrança que eu tenho muito bonita da minha infância. Olha, não chega a ser uma historinha, mas é uma historiona, porque é uma história real. É uma história da minha vida. Então, Fernando, sabe o que acontecia quando a gente era do tamanho de vocês? O Miguel e o Fernando são irmãozinhos, né? É isso? Então, a gente brincava muito, muito, muito. E a gente não queria parar de brincar. Nem para almoçar, nem para tomar banho, nem para fazer xixi, nem para descansar, nem para nada. A gente só queria brincar. E se a gente tivesse colega, igual vocês agora estão tendo, a gente não queria fazer mais nada na vida, só brincar. Brincar e brincar muito mesmo. E a minha casa não tinha grama. Era um quintal sem grama. Tudo terra e muita poeira. Aquela terra vermelha do norte do Paraná. Aquela terra maravilhosamente fértil. E aí, chegava de noite, muitas vezes, a mãe já tinha chamado: Fernando, vem tomar banho. Daniela, vem tomar banho. Dilza, vem tomar banho. Ronaldo, vem tomar banho. E a gente não ia.
ficava escuro e a gente não ia tomar banho. E aí, quando a gente chegava em casa, a mãe dava aquela bronca, né? Porque você não veio tomar banho na hora certa, agora já estava na hora de comer, já estava na hora de dormir, e ela estava toda atrapalhada com as coisas da casa. E aí, a gente estava com muita fome, porque fome a gente tinha, principalmente quando a gente brincava demais e não almoçava direito, né? Aí, ela dava pra gente um lanche, a gente comia, ela ficava com dó, porque a gente não tinha tomado banho, mas a gente estava com fome. Principalmente porque não almoçou direito, né? Os coleguinhas foram embora, então ela nos dava o lanche ou nos dava o que a gente tinha para comer. E daí, e o banho? Não tinha chuveiro quente. E assim, não era toda noite que estava calor. E a gente já estava assim, ó. Sabe quando você já vai comendo e dormindo? Mesmo que tivesse chuveiro, não ia dar para colocar os 3 no banho para tomar banho. Então, o que a minha mãezinha fazia? Ela colocava a gente na cama, porque a gente já acabava de comer desmaiando de sono, levava a gente para a cama, levava uma vasilha com água e uma toalhinha. Tem gente que está rindo, que eu acho que esse método é um método meio conhecido, né, de algumas mães, de algumas famílias. Então, ela pegava aquela toalhinha, normalmente com água morna. E aí ela molhava a toalhinha na água morna, torcia para não ficar pingando, porque vejam, a gente já estava na cama. A gente tinha brincado muito mesmo, num terreno como o terreno de Maringá. Quem esteve em Maringá sabe do que eu estou falando. Maringá, Daniela, tem a terra bem vermelha, da cor dessa lista vermelha do tapete do IBC. Sabe? Uma terra que quando pega na roupa da gente, se for uma roupa branca, é muito difícil de tirar. Demora muito para limpar. E nós estávamos daquela cor quando a gente chegava em casa para comer. Aí a mamãe dava comida e a gente dormia comendo, ela nos levava para a cama. E agora, vai dormir sujo? A gente pode dormir com a roupa que a gente brincou o dia inteiro? O que vocês acham? Não. A gente amanhece fedendo, porque a gente suou. Aquela sujeira, aquele suor, fica tudo grudado na pele da gente, a gente fica cheirando mal. É ruim, né? Eu já vi você de pijaminha limpinho. A sua mamãe dá banho em você e põe um pijama limpinho em você. Você também usa pijaminha, Daniel? Sim. Limpinho, né? Júlia, você usa pijaminha? Sim. Ou a sua mamãe deixa você dormir com a roupa que você brincou o dia inteiro? Não, tem que tirar, né? E daí, se não deu tempo de tomar banho, como é que faz para pôr pijama limpo? Minha mãe também não deixava a gente dormir com a roupa suja que brincou o dia inteiro, não. Acontece que a gente já estava dormindo. Como é que ia dar banho e trocar de roupa? Mas como é que podia deixar dormir com a roupa suja? Então vinha ela com uma vasilhinha, com a água morna, uma toalhinha bem macia, de cama em cama. Eu nunca mais me esqueço disso. Acho que minha primeira lição de hidroterapia eu tive com a minha mãe, sem ela nem saber, né, do que ela estava fazendo. Ela pegava aquela toalhinha, não era pingando. Gravem essa frase: o mais molhada sem pingar. Que uma toalha muito torcida também não vai fazer efeito, né? Para nenhum procedimento. Tem que ter água, mas não para escorrer e dar frio no corpo da gente, dar aquela frio, molhar tudo ao redor, né? Principalmente se for na cama. Mesmo você colocando plástico, não pode usar uma toalha muito encharcada. E muito torcida também não vai fazer efeito. Então, o mais molhada sem pingar. E aquela toalhinha, ela começava. Primeiro o rosto. Por que a gente não começa pelo pé primeiro, Dani? Por quê? O que é mais sujo, o pé ou o rosto? O pé? O pé. As partes íntimas também. Pois é, as partes íntimas também. Aí ela passava aquela toalhinha molhada no rosto, nas partes íntimas, depois nas partes mais sujas. Mas o que eu quero dizer para vocês era a sensação que eu tinha depois desse banho de gato. Era como se tivessem me tirado um peso das costas e do corpo todo. E mais do que isso, eu sentia uma preparação para o sono. Eu sentia que aquele soninho que eu estava, ele foi potencializado com aquela toalhinha molhada.
Não chegava a ser quente o toque, era frio o toque. Era muito bom, muito bom. E sem saber, como já comentei com vocês, ela fazia uma técnica que em hidroterapia a gente chama de ablução. Só que as abluções, Ernst Schneider, que é também um precursor da hidroterapia, ele ensina isso, e nós temos em PDF esse material para vocês. A ablução é com um pouco mais de água que possa escorrer. Na ablução escorre. Você faz isso no banheiro, ou se a pessoa está muito doente, não pode ficar em pé, não pode ir ao banheiro, ou numa sala de banho, aí forra-se o colchão com plástico e a pessoa recebe aquela ablução. A toalha é mais molhada, ela pinga, na ablução pinga. Só que a ablução da minha mãe era sem pingar, o mais molhado sem pingar. Era muito gostoso, aquela sensação era muito boa. Antes de estudar naturopatia e hidroterapia, eu achava que era o amor da minha mãe que fazia a diferença naquele banho. Era com tanta paciência que ela fazia aquilo. Ela estava realmente no direito de brigar conosco, porque nós não viemos tomar banho. Nós não ficamos dentro da obediência, né? Nós saímos das regras da casa, a gente brincou até escurecer, até perder as forças para comer, inclusive. Então a gente estava fora das regras da casa. Mas ela tinha uma paciência, uma bondade de lavar um por um desse jeito. E a gente dormia muito bem, obrigado. Às vezes a gente dormia melhor do que se tivesse tomado banho na água normal, sabe? Porque na água normal não tinha o toque dela e não tinha aquela situação da água ficar na tua pele secando devagarinho. É essa a diferença de uma ablução para um banho com água normal. O efeito do chuveiro. Todas as vezes que nós usamos água por fora ou por dentro, nós somos beneficiados. Todas as vezes, porque a água é um dos elementos essenciais para a vida. Sem oxigênio, sem água e sem o sol na medida não pode ter vida, né? O sol está exatamente no tempo, no local certo, a distância certa para que nós possamos ter vida, né? E o oxigênio e a água também. Senão não poderia ter vida humana aqui. Todo procedimento com água, ele vai ser muito benéfico, tanto interno quanto externo. Vamos conhecer alguns nomes. Então, a primeira que falei para vocês, minha mãe chamava de fricção. A fricção, na verdade, ela é feita depois de um jato frio. O banho quente, um jato frio, faz a fricção para a pele aquecer e para principalmente as doenças, as infecções pulmonares, todas as doenças do sistema respiratório. Precisa descongestionar as vias internas. Precisa sair o sangue que está lá congestionado, lutando contra aquele problema, contra aquela dificuldade, aquele intruso ali, né, a doença que está ali, e o sangue tem que circular, tem que vir para a pele. Aí você faz a fricção fria, depois do banho quente seguido do frio, a pele fica bem vermelhinha, precisa ser rápido, enérgico para a pele ficar vermelhinha. Então, era diferente, ela falava fricção, mas era na verdade uma ablução não tão molhada que ela fazia. E um procedimento em especial que tem me ajudado muito, com dores osteomusculares, ou com a dor do excesso do trabalho, que é a dor muscular, quer seja por excesso de atividade física numa academia, num trabalho braçal, ou num trabalho de casa, ou qualquer outro, mesmo que seja a sua profissão. Trabalhou demais, os braços estão doendo, então, mesmo embaixo da torneira, eu faço uma ablução não com toalhinha. Na pia do seu banheiro você pode fazer isso. Se eu acordo de madrugada com muita dor nos músculos, eu faço isso. Então começa com o lado de fora do braço, começa com a ponta dos dedos e você introduz o teu braço no jato de água fria, vai até onde está doendo, no caso eu vou até o ombro. Normalmente eu tiro a minha roupa de dormir para poder fazer esse banho. Então a água sobe como um jato suave até aqui. Eu faço umas 3 vezes. E depois eu viro a parte interna do braço. A mesma coisa, isso é banho de braço, ablução de braço. Vem da ponta dos dedos até a axila. Instantaneamente a dor muscular passa. Instantaneamente. No mesmo momento a dor muscular passa. Depois eu faço no outro braço. E aí eu louvo meu Senhor
converso com Ele, agradeço. Quando eu posso acender a luz e ler uma palavra, pergunto para Deus o que Ele quer contar para mim aquela noite, e aí escuto a voz dEle, na palavra dEle, e depois volto a dormir sem dor. Um simples jato de água, sem pressão nenhuma, sem nenhum material específico, sem nenhuma infraestrutura a mais do que uma simples torneira, né? E a vontade de fazer e a confiança, alivia muitas dores e induz ao sono. Eu posso voltar de novo a dormir sem dor. Logo vocês vão poder assistir os vídeos com o que uma toalhinha molhada pode fazer por você. Então eu não vou falar tudo que tem ali no vídeo, porque você vai poder complementar ali. Mas leve sempre com você uma toalhinha de mão na tua bolsa, no teu bolso, no carro, limpa, que você possa usar para uma emergência. Então veja um exemplo de emergência. Eu estou indo para qualquer lugar e de repente eu tive uma contusão. O que é uma contusão? Ou uma contratura, né? Uma contratura é se você torceu, né? Uma contusão, se você bateu e formou aquele galo na hora. A canela costuma acontecer muito isso, né? E bateu ali, levantou aquela protuberância na hora, inchou, fica vermelho primeiro, depois vai ficar roxo se você não colocar gelo. Ah, mas eu não tenho gelo. E está doendo muito. E às vezes o lugar da contusão ainda fere a pele. Ficou aquele galo com uma ferida em cima. E doendo, parece que está doendo a carne, está doendo o osso também. O que eu faço com isso, gente? E ainda no meio de uma viagem, e às vezes com um monte de compromisso para dar conta, se você tem a tua inseparável toalhinha, você molha essa toalhinha. No meu caso, eu tinha também uma garrafinha de chá de camomila que eu estava tomando aquele dia. Então, eu molhei no chá de camomila, que era o que eu tinha na hora ali. Ensopei a minha toalhinha no chá de camomila e coloquei aquela compressa em cima da minha contusão, em cima do galo da minha canela. Tirou a dor na hora. No caso tem que ser gelado. Imediatamente, frio, porque o meu chá estava frio, temperatura ambiente. Se você tiver gelo, você põe gelo na hora numa contusão para que evite aquela parte do roxo, né, o hematoma, para não ficar roxo. Tanto numa pancada na cabeça, que ergue na hora, né, aquele inchaço, quanto em qualquer parte do corpo. Bateu, para não ficar roxo, você usa gelo, né? Ou se abriu também, qualquer vasinho ali que está jorrando sangue, com uma hemorragia, você quer estancar aquilo, gelo, né? Gelo. Mas imediatamente após. Depois não vai adiantar para o roxo e nem para o sangue. Demora mais para estancar, né? Se puder. Mas se não puder, nós estamos falando agora da toalhinha molhada. Molha a sua toalhinha, coloca a sua toalhinha lá e você vai ver que na hora a sua dor vai passar. Na hora. Isso se chama compressa fria. Tá bem? Uma toalha molhada, um pano molhado é uma compressa que você pode colocar. As compressas podem ser quentes ou frias, ou mornas. Sobre o fígado, vale compressa morna também. Nunca usar nenhuma compressa fria sobre o fígado, sempre morninha, tépida ou quente. O fígado não pode se resfriar, sempre quentinho. Do lado direito, embaixo da costela. É isso, né? A localização do fígado. Então, sempre quentinho. Nunca uma compressa, nenhum tratamento gelado, nunca gelo, nada geladinho ali. Aliás, falando agora da hidroterapia interna, fazendo um gancho aqui, dentro do nosso corpo é que temperatura? É morninho. Dentro do nosso corpo é morninho. O que acontece quando eu tomo um copo de água gelada? O organismo tem que trabalhar para deixar aquela água na temperatura. O organismo tem que trabalhar e duro para deixar aquela água na temperatura do nosso corpo, do nosso interior, para poder a gente aproveitar aquela água, para poder manter a vida. A água gelada é um dos piores líquidos que nós podemos ingerir. Todos os líquidos gelados são muito agressivos internamente. Precisamos de água na temperatura ambiente ou levemente fresca, nunca gelada. Nunca gelada, porque dentro de nós não é gelado. E exige um trabalho muito grande metabólico para aquecer aquela água gelada para poder fazer parte das suas células, da sua digestão, do seu corpo.
Então nunca o gelado. Agora por fora, o gelado é fantástico, é fabuloso. Eu preciso de gelo nessas situações que nós falamos, né, das emergências, dos acidentes, e eu preciso de água fria para fechar os poros, principalmente depois de um banho quente. Aí entram os banhos derivativos. O que são os banhos derivativos? Deriva a temperatura, desde extremamente quente, até onde o paciente possa suportar, até extremamente gelada, idem. Eu tinha guardado essas temperaturas. Eu vou falar para vocês, aqui eu suporto. Eu suporto uma temperatura de até 44 graus, se eu já estiver com os pés, somente nos pés. Se eu já estiver com os pés dentro do escalda-pés. Então, se for um escalda-pé crescente, que você vai acrescentando água quente, eu já consegui até 44 graus e manter por 20 minutos. E o frio, eu não me lembro exatamente se foi 10, 12. É um frio que a gente conseguiu colocando gelo na água, eu já me esqueci. O frio é mais simples, né? Porque você põe e tira, o calor você põe e fica. Né? Então o banho derivativo... 3 por 1. Sim, 3 minutos o bem quente, 1 minuto mais ou menos o frio. Isso vai servir para tudo. Tanto para banhos de mãos, banhos de braços, banho de tronco, que é meio corpo, banho de imersão e o banho de assento, que é só pega aqui, é como a estátua de Nabucodonosor, né? Os quadris e o ventre. Parte da coxa, que é o banho de assento, é muito bom. E parte aqui também da coluna lombar. Sempre 3 minutos quentes, se você for fazer derivativo, e 1 frio. Isso se chama banho derivativo. Não importa se dos pés, se das mãos, se dos braços, se de meio corpo. Qualquer banho derivativo tem que ser quente e frio. Né? Nos pés a gente fala escalda-pés alternado também. Vamos por partes. Como fazer um escalda-pé não alternado? O escalda-pé comum, que todos conhecem e que a maior parte das pessoas faz. De início, vamos assim preconizar que a pessoa não está doente, ela só está fazendo o escalda-pés para manter o bom sono, para manter a pressão sanguínea. É como manutenção ou prevenção, ela não está em crise. Então, 20 minutos são suficientes. 20 minutos com os pezinhos lá dentro da água quente. Né? Já coloca 40 graus, o certo é 40 graus, e você coloca os pezinhos lá 40 graus, não é um escalda-pé crescente, e você vai ficar 20 minutos ali num ambiente sem corrente de ar, completamente fechadinho, sem entrar vento de jeito nenhum, né? O peito aquecido, né? Livre de perigos de se resfriar e tal. Então, coloca os pezinhos ali, fica 20 minutos ali, acabou! Tem ali já uma bacinha com um pouquinho de água fria ou uma toalhinha com água fria, faz uma fricção para quê? Para fechar os poros. Porque a água quente, todo banho quente vai dilatar os poros, vai abrir os poros. Né? A sua pele fica mais aberta, você percebe. Depois de uma sauna, depois de um banho de vapor, depois de um banho quente, depois de uma toalha quente, dilata os poros e libera toxinas. Aí deixa um minuto na água. Nem isso, só refrescou os pés e as pernas e vai deitar. Toda a hidroterapia precisa de pelo menos 20 minutos de descanso no leito. E eu vou dizer para vocês, quando eu transgredi essa regra, o que me aconteceu. Eu estava fazendo banho vital na época, que não é um banho derivativo com água fria e água quente, é só com água fria. O banho vital é um banho fabuloso, no qual nós lavamos as partes íntimas do umbigo para baixo, em sentido horário, com uma toalhinha, e a bacia pode até conter gelo se tiver calor. É um banho muito revigorante, muito curativo. Ele é o que o nome dele fala, banho vital. Então, estou aqui numa sala de banho ou no banheiro, né? Estou pronta para fazer esse banho, sem nenhuma roupa para atrapalhar. Se tiver frio, o pé tem que estar bem quentinho, dentro de um sapato, com meia, não vai molhar o pé. Então eu vou pegar aqui a toalhinha e vou passar do umbigo para baixo, em sentido horário, deixar que essa água também banhe as partes genitais. Se você quer potencializar o banho, você vai passar, friccionar
também no fêmur, que é o maior o osso do corpo humano, onde é fabricado o sangue novinho. Quando você passa aquela toalhinha fria com gelo ali, nessa região interna, aqui da coxa, no fêmur, na hora vem glóbulos de defesa ali. Na hora, o sangue novinho aflui ali. E ali produz sangue novo, né? Então, é muito bom se quiser potencializar o banho, já fazer desde o fêmur, abaixo, no baixo ventre, abaixo do umbigo, deixa a água escorrer para lavar bem os genitais, depois termina no outro fêmur. Depois de novo, pode-se começar com 3 minutos de banho, pessoas muito doentes, muito fraquinhas, velhinhos ou crianças. Pessoas sadias já podem começar com 15 minutos. E quando é um caso de CA, de câncer, ou qualquer outro problema muito grave, que a pessoa já esteja em tratamento, pode ser até 1 hora desse banho. Quanto ela conseguir suportar. É a lavagem com água fria, do baixo ventre e os genitais, banho vital, ou semicúpio. No Retiro de Recuperação da Saúde de Jarinu, eles usam esse termo, semicúpio, porque é o banho do semicorpo, não sei se é em latim, semicúpio. Então, eu fiz o banho vital e pensei cá comigo. Eu sei que tem que esquentar a barriga, porque a barriga fica geladinha. Peguei o meu cachecol, que eu já guardo para isso, enrolei a minha barriga, coloquei uma roupa para segurar, eu vou lavar a minha loucinha. Não está frio, eu não estou com pressão de tempo, eu só queria lavar essa louça, para depois deitar tranquila. Vou lavar a louça. Mas qual que é a orientação? Acabou a hidroterapia, descansar pelo menos 20 minutos. Na cama, sem celular, sem computador, sem leitura. Você precisa dar condições para o seu corpo absorver todo o movimento que veio desse tratamento. Ele precisa ter tempo para essa reação. Ele precisa poder, tem que ter esse direito, né? E as condições. Não posso tirar o foco. Meu foco é a cura. Ou a manutenção da saúde ou a prevenção. Então eu preciso fazer as coisas certas. Num outro vídeo a gente falou que a hidroterapia, ela chama 2 palavras. A disciplina e a precisão. Precisa ser disciplinado, é simples, mas tem que ser preciso, é aquilo ali. E eu achei que eu podia lavar minha louça. E fui lavar a louça. Mas eu aqueci. Estava bem geladinho, eu fiz acho que uma meia hora, aqueci a barriga e fui lavar a louça. Quando eu estava ali no meio, mais ou menos, do meu trabalho, as minhas pernas começaram a ficar como se eu tivesse caminhado escalado uma grande montanha. Começou a faltar forças e eu não estava conseguindo mais ficar em pé. E deu um arrefecimento, sabe, como uma sensação de astenia, uma fraqueza tão grande do corpo todo que aí eu tive que deitar. Mas eu já estava em pé há 15 minutos. Então eu paguei um preço alto por não ter esperado a reação do banho. É muito importante que nós demos para o nosso corpo esse direito e essa oportunidade de aproveitar a hidroterapia ou qualquer outra terapia natural que a gente for aplicar. De forma muito especial a hidro. É preciso ter de 15 a 20 minutos de descanso no leito. Ah, mas então como é que eu vou fazer? Programe-se. Acorde mais cedo. Né? E por falar em acordar mais cedo, eu já tinha ouvido falar da terapia dos 6 copos de água em jejum. Foi muito divulgada por um padre. E uma lista enorme de doenças que promete curar. Muita coisa. Na verdade, nós esquecemos, ou talvez nunca aprendemos a tomar água de forma correta. Então, cada vez que nós demos um passo nesse sentido de beber água, tudo em nós vai melhorar. Tudo, porque mais de 70% do nosso corpo é água. Mais. E as saídas de água do nosso corpo, elas são pelo menos 10 copos de água por dia, entre fezes, respiração, urina. O esforço físico faz com que a gente perca muito líquido, mesmo que você não transpire, né? Eu preciso repor. Se eu não reponho essa água, como é que o meu organismo vai sobreviver? Eu vou contar para vocês. Ele vai retirar dos órgãos internos que tem água. E um dos primeiros que sofrem é o cérebro. O cérebro é mais de 80% água. O sangue é 90% água. A pressão arterial precisa de água.
Quer controlar a pressão arterial? Precisa aprender a beber água, o tanto correto, pro teu peso, que a gente já vai ver. Então, pelo menos 10 copos saem, eu tenho que repor. E como é que eu reponho? Aí a gente vai fazer aquele cálculo, a sua idade dividido por 8. Miguel, tô lembrando aqui comigo, que você tá falando. Sim. Tô lembrando que um dos primeiros sinais da desidratação é a dor de cabeça. Aí, exatamente, por quê? O seu corpo precisou de água, não repôs, tirou do cérebro. Aí você não só fica com dor de cabeça, quanto fica letárgico, irritado. A pessoa irritada precisa de água. A pessoa nervosa precisa de água. Ela precisa de água. Então, vai tirar do cérebro e dos intestinos, que são os 2 depósitos maiores, junto com o sistema circulatório. Os olhos ficam ressecados. O olho fica A ressecado. pessoa vai na farmácia, passa um colírio. Isso, aí vai lá buscar um colíriozinho, eu tô com problema nos olhos. Não tem saliva, precisa beber água junto com a comida, precisa de um líquido porque não tem saliva. A pele fica Né? escura. A pele fica escura, a urina fica com cheiro muito forte, muito desagradável. O tanto certo de água é muito importante. E para você, um dos parâmetros, né, ou um dos testes, é você ver a cor da tua urina. A cor. Mas o mais simples e o mais eficiente e palpável é você dividir a tua idade por 8. O resultado disso é o tanto de copos de 250 ml que você precisa de água por dia. Eu aprendi também que 30 ml Por quilo. Por quilo. Por quilo. Dá o mesmo dessa divisão. No meu caso, 1,5 litro. Isso. No meu também. No meu também. Entre 1,5 litro. Eu tomo 2 quando eu tenho alguma doença para vencer, que eu preciso dar alguma água extra para expulsar doenças. Mas né? o interessante é sempre andar com o litro de água, porque até o final do dia você tem que já ter tomado tudo. Eu digo. Se não tomou tudo, você viu o tanto que você não Exatamente. conseguiu beber. A dica é ter a seu armazenamento de água junto com você, a sua garrafa, que você já sabe que é aquele tanto ali por dia, longe das refeições, e se a garrafa não está seca no final do dia, significa que você não alcançou seu alvo. Né? E o preço a pagar por não beber água suficiente é um preço muito alto. Altíssimo. Cólica renal é pior do que cólica de parto. É pior do que cólica de parto. Infecção de urina. Infecção de urina, uma coisa terrível também. Então nós precisamos aprender a beber água corretamente. Eu aprendi isso, eu já tinha 26 anos, eu tinha meu caçula com 8 meses. Então, quanto mais cedo aprender a beber água, melhor. Né? Tenha em mente que as saídas de água são inevitáveis. De 10 a 12 copos de água você perde por dia. Como é que você está repondo? Se não está repondo, está tirando de algum lugar ali. Está em deficiência, você está em dívida com algum órgão do teu corpo. Vamos continuar falando da toalhinha molhada. A famosa dor de garganta. A dor de garganta pode se manifestar de formas diferentes. Vocês já perceberam? Às vezes, a dor e o incômodo é bem aqui em cima, perto aqui da base da língua, um pouquinho para cima, que você abre a boca no espelho e você vê que está vermelho, às vezes você vê placas de pus. Tá? Então, é aqui em cima. Essa dor de garganta, todas elas, que a gente vai conversar agora, toda a enfermidade, a dor, o foco de dor, a compressa fria, ela é indicada e é boa. Mas a gente vai já postulando outras coisas que juntas vão ajudar para tirar a dor. Então, no caso agora, eu vou indicar também o gargarejo de limão, água com limão, morninha e sal. Se você não tiver o limão, água e sal, água morna com sal, né? Que a água também faz asepsia ali. Quando a dor de garganta é aqui em cima, que você vê esse procedimento, o gargarejo com isso, né? Se engolir não vai morrer, né? Água salina não é veneno. E água com limão tão pouco, é remédio. Então você faz o gargarejo, normalmente só o gargarejo, você já acorda fazendo gargarejo, naquele dia evita todos os açúcares, de preferência fique só com cruz, por quê? A inflamação piora com o uso do açúcar, continua fermentando, então você não usa açúcar aquele dia. Os alunos do colégio achavam a coisa mais difícil do mundo. Um dia sem açúcar? Ah, não, eu vou morrer. Então é melhor ficar com dor de garganta. Então, aquele dia sem açúcar, comendo menos, alimentos mais macios para não machucar ali, né?
Então, essa é uma saída quando a dor é aqui em cima, bem aqui pertinho onde você vê. Quando ela é mais no fundo, fica mais difícil fazer o gargarejo. Nem todos conseguem alcançar um gargarejo aqui no fundo. E quando é mais no fundo ainda, pior. Quando é aquela dor que você sente que aqui no esôfago, quando você engole, parece que tem um preguinho. Você engole e dói. Engolir saliva dói. Acho que todos nós já passamos por isso, né? Então, para todas essas variantes de dor, pegue a sua toalha, não uma pequenininha agora você pega uma de rosto, um pouquinho macia, molhe na água fria. Como é que é a quantidade de água na toalha para fazer compressa? Molhada que não pinga. O mais molhada sem pingar. Aí você dobra em 4, ou enquanto permitir, aquela toalha, e coloca no foco da dor a toalha fria. Nós vamos ver isso na prática, tá? Mas eu quero passar a teoria antes, que a hora que eu estiver falando, eu só faço. A gente perde muito tempo falando e fazendo. Vamos colocar aqui, já ter uma atadura ou uma roupa de malha leve, flexível, uma camiseta de malha antiga, se você não tiver ataduras, para você fixar, seca, para você fixar aquela compressa fria aqui. Não vai apertar muito, que sufoca, né? É ruim, fica desconfortável. Só firme bem para a compressa não sair do lugar, para ela não vir parar aqui embaixo. Fica aquele vácuo aqui, ó, entra até ar. É para não entrar ar, tá? Seria bom colocar uma outra toalha? Então, você coloca a fria, faz o enfaixamento e aí vem um cachecol ou uma outra roupa bem quentinha para manter aquecido. Não é para tomar corrente de ar, aquilo ali não é para ficar exposto a frio, não é para continuar gelado. Isso, enfaixa e depois coloca ou um cachecol ou uma roupa quente, tá bem? Qual é o objetivo? Pode colocar também aquele plástico que a gente usa o insufilme. Se quiser usar o insufilme, pode usar. De repente está muito frio, ou você não tem atadura, ou você não tem nada ali para fixar, pode fixar com isso filme e depois ainda colocar um pano seco. Porque mesmo com isso filme vai vazar um pouquinho de água na roupa. E a gente não quer que você se resfrie. A gente quer... O que nós queremos com uma compressa fria? Nós queremos que quando vem o contato frio ali no local da dor, que tem uma inflamação, tem um foco de inflamação, nós já falamos, né, como é que é a nossa temperatura interna. É morninha. Todo o nosso corpo é quentinho. Frios e gelados são os doentes e os mortos. A pele nunca pode estar fria e gelada, a pessoa não está bem. A Emma White fala muito das extremidades, especialmente as extremidades precisam estar quentinhas. Orelha, cabeça, mãos e pés. Precisamos ver isso, principalmente nas meninas, né? Você vai usar saia, compra uma botinha para elas também e meias. Não tem nada de sandalinha no frio, não. Tem a botinha só para o inverno. Ou então, use meias com a sandália. Não dá para comprar bota? Vamos comprar meias. Vamos tricotar meias, mas nossas meninas não podem ficar com as extremidades frias. Então, a hora que o frio entrou em contato com aquele foco de inflamação, com aquela dor, no mesmo momento o cérebro manda um recado. Sangue, vai lá aquecer. Está gelado, e está gelado no lugar da dor. Vai lá para aquecer. A pessoa não pode ficar gelada, ela está doentinha. E ela é quentinha, vai aquecer na hora. O cérebro dá esse comando. Então vem sangue novinho. Vindo sangue novo, tem glóbulos brancos novos. Que são os glóbulos brancos? São os leucócitos, as células de defesa do nosso corpo. Elas vêm, e vêm as que oxigenam também nosso sangue, né? Elas vêm. Quando chegam aqui, elas encontram um campo de batalha. É o invasor querendo ficar e o corpo querendo expulsar. E eles são soldados de defesa. Elas então combatem aquele foco infeccioso. Os glóbulos brancos morrem nesse combate, né? Aí aparece aquela secreção, o pulso. Então a gente costuma dizer que o plano da salvação acontece no nosso corpo diariamente sem a gente perceber. Mas quando a gente tem um foco infeccioso, é mais visível ainda. Alguém morre em nós, alguém morre para nos salvar. Alguém morrendo para nos salvar. Seus glóbulos brancos morrendo para te salvar.
Mas por quê? Porque foi posto um pano frio, uma compressa fria, e o cérebro mandou um recado na hora. O cérebro é muito inteligente para manter nosso corpo na temperatura correta. Vai aquecer, sangue quentinho vai ali. E bem naquele lugar, vem sangue novinho, combate aquela infecção. Certo? Então, é a circulação sanguínea e a troca de íons. A troca de íons e a circulação sanguínea são responsáveis pela ação fisiológica da água fria. Tem uma base fisiológica? Tem. Não é uma historinha, uma panaceia, põe paninho frio em tudo. Até temos no Brasil aquele ditado, né? Ah, colocaram pano frio e ficou tudo assim por assim. Ficou tudo igual. Colocaram pano frio em cima e abafaram. Ou resolveram o problema com pano frio. Durante quanto tempo fica? Então, enquanto estiver doendo. Agora, o ideal é que a hora que esquente muito, tire e põe outro mais frio. Aí se vai renovar com outro mais frio, é se ainda está doendo ou não. Eu nunca precisei ficar mais do que 20 minutos com uma compressa fria na garganta. A não ser quando eu estava já com uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Essa é uma palavra do círculo médico. Uma comorbidade é quando eu tinha uma doença e antes de eu terminar de tratar aquela doença, eu contraí outra. E antes de eu terminar de conseguir tratar aquela segunda, eu contraí uma terceira. E assim, sucessivamente, comorbidade, uma doença remontando em cima da outra. Às vezes, por medicação que eu tomei, às vezes por relapso, às vezes por um tratamento não bem conduzido. Se eu tenho já comorbidade, se eu já estou fraquinho, aí é bom dormir com aquela compressa. No meio da noite, se você estiver sufocado, se estiver se sentindo mal, se estiver desconfortável, ou qualquer tipo de dor, ou aqueceu muito, tira. Se você sente que a dor arrefeceu, não precisa pôr de novo. Se continua com dor, repete. Estamos falando isso de uma simples toalha molhada. Uma toalha com água. Só isso. Nós vamos chegar no momento em que, se você precisar, você vai pôr gelo dentro das dobras dessa toalha. Como é o caso de uma dor de uma contusão muito grande, como é o caso de uma dor de cabeça violenta que não para de jeito nenhum. Você pode pôr gelo nas dobras da toalhinha. Você pode pôr o gelo nas dobras da toalhinha se for uma dor de uma furunculose, um tumor, né? Nunca em cima dele, mas do lado. Porque eu vou chamar sangue ali em volta e vai supurar aquele tumor. Então, falando disso, vamos falar como furar um furúnculo, principalmente quando ele não tem olho. Como supurar ou como fazer vazar ou aliviar um furúnculo, um tumor com pulso muito dolorido, com muito inchaço. Existem muitas formas, queridos. O que eu estou falando aqui é só dentro da hidroterapia. Mas nós temos N sugestões, N opções, porque a natureza é muito generosa e o nosso Deus é fantasticamente generoso. Podemos usar muitas formas de terapias para poder fazer um furúnculo se abrir e aliviar, sem ter que ir para o centro médico ou para o Hospital do Câncer para abrir. Então, contando a experiência do meu filho adotivo, eu não sei porquê, ele teve furunculose 4 vezes num ano só. E 2 vezes no mesmo lugar, na axila direita. Terrível, muito terrível. Muita dor. A primeira vez nós conseguimos fazer supurar com o barro lá das minas lá do Iense. Fizemos a geoterapia, fizemos a pomada com o barro, colocamos, e aquela pomada, as propriedades da terra, a troca de íons e o poder de absorção e absorção fez com que aquele pus, aquela inflamação viesse a furo. Foi uma beleza, só com barro. Ótimo, maravilhoso. Mas a segunda vez não deu certo. O furúnculo era maior e a dor era maior e ele não tinha nem forças para pedir para um colega buscar o barro para ele poder fazer. Essa vez com barro ele fez sozinho. Aí eu tive que levar para casa. Aí saiu do colégio, foi para casa. Toda a parte da costa dele estava muito inflamada. Ele não podia mexer o braço, estava muito ruim. Isso sim, de hoje para amanhã. Aí a minha nora veio e disse, vamos fazer uma massagem de gelo. E ela pegou blocos de gelo da geladeira, envolveu em panos macios. Nunca pegue o gelo só com a sua mão, porque que vai acontecer? Vai queimar a sua mão. É uma massagem que demora um pouquinho e machuca a mão da gente se a gente não tiver uma proteção. Ela não passou o gelo em cima do furúnculo. Ela massageou em volta do furúnculo.
todinho em volta. No ombro também. Toda a região envolveu numa fraldinha e foi passando. E ficou tempo ali, até a pele ficar vermelhinha e ter a sensação de analgesia. Ficou anestesiado. Então, meu filho adotivo me chamava de mãe. A gente o trouxe do orfanato com 12 anos, mas assim mesmo ele quis, a necessidade dele de chamar de mãe era muito grande e era uma honra para mim. E ele falou, mãe, tá, eu não sinto mais, nem a dor e nem o furúnculo. Aí a Sara disse, então agora você pode dormir. Então ele foi dormir, 2 horas da manhã, supurou, ele nem me acordou. Era um lençol velho, ele rasgou aquele lençol e limpou tudo, muita sujeira saiu dali. Aquele tumor vazou e ele teve a grata satisfação de poder dormir sem dor e depois no outro dia já voltou para o colégio. Aí a gente fez as prescrições, né? Nada de paçoquinha, nada de sorvete, nada de gordura, nada de refri, nada de chocolate. Vamos dar um tempo para o seu corpo limpar esse sangue, né? Por favor, em nome de Jesus, que nós não aguentamos mais no semestre 2 tumores. Então, as férias ele passou bem, mas no semestre seguinte, a primeira coisa que aconteceu com ele no colégio foi um novo tumor, também na axila. E dessa vez ele sentiu muito mais dores. Como ele já estava cansado, e eu também, e a gente tinha medo, a dor era tão grande, a gente tinha medo de repetir as técnicas anteriores e não funcionar. De alguma forma a gente percebia que cada vez que ele tinha furunculose era pior do que a primeira vez. Então a gente não queria repetir. Ele tinha voltado a comer doces? Olha, com certeza. Com certeza, e uma porção de outras coisas que só Deus sabe. Então, existe também a questão da higienização da axila, que não é que a pessoa não higienize, mas ela obstrui os poros com os desodorantes. E a obstrução do poro gera furunculose. Eu tive furunculose por isso com 17 anos. Então eu parei com os antitranspirantes e antiperspirantes. A pele tem que respirar, em última palavra. E eu não tive mais. Eu não tive mais furunculose. Leite de magnésio. Na verdade tem outras opções, né? Tanto leite de magnésio, leite de rosas, o óleo de coco com bicarbonato de sódio, é uma beleza. Azeite também? Né? O azeite de coco com bicarbonato de sódio e uma gotinha do teu perfume. Azeite de oliva, não. Olha, quem sabe, né? De repente, o de coco ele absorve mais rápido, o de oliva ele passa na roupa, né? Parece que a permeabilidade dele, ou a densidade dele é diferente. Então com oliva eu nunca fiz, eu fiz com coco. E aí no fim das contas estava lá o nosso rapaz com furunculose outra vez. E o furúnculo mais dolorido do que o primeiro, do que o segundo. E então olhou bem pra mim, mãe, me leva no médico. Já um rapaz de 13 anos. Vamos meu filho, vamos pro pronto-socorro. Levei para o socorro, o enfermeiro não quis pôr a mão, o médico não quis pôr a mão, de jeito nenhum, não quis pôr a mão. E depois que eu fiz uma cena no posto de saúde, gente, vocês sabem que esse menino é do colégio. E nós não temos mais recursos, ele já teve 2 casos de furunculose esse ano, que a gente conseguiu debelar em casa, mas esse é pior do que os outros, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês não podem me ajudar? Aí a moça que agendava para o Hospital do Câncer me falou, se você não se importar que seja no Hospital do Câncer, eu posso conseguir uma vaga para você para extrair isso aí. Eu falei, eu não me importo. O menino está sofrendo muito, eu não estou em condição de cuidar dele agora. E ele não quer. Essa é uma situação complicada, quando o paciente não quer mais, porque aquelas terapias usadas anteriormente, ele lembra que a dor era menor. Aí faz sentido, né? Eu tô mal, mãe. E o menino que não é teu filho, mãe te chama de mãe, por favor, me ajuda. Então eu fiz basicamente uma cena ali e eles nos mandaram pro C1, que é o Hospital do Câncer, em Cascavel. Nós fomos muito bem recebidos. Orei muito por todas aquelas criaturinhas de lenço na cabeça, aquelas pessoas de cabelo bem branquinho, emaciadas, magrinhas, né, com o rosto tão cheio de rugas, a velhice da dor, o envelhecimento pela dor. Pessoas novas, né, colostomia, intestino para fora, sei lá mais o que, sem o seio.
E eu pensei, Senhor, todas as pessoas aqui no limite da vida, entra no coração de cada uma delas, faz um milagre que todas elas precisam para salvar sua alma. Mostra para elas que o Senhor que o Senhor as ama, né? Independente do que elas estão passando. É tão gratificante ser um intercessor. Eu convido vocês a continuarem sendo intercessores e ampliarem esse ministério de vocês como médicos missionários, mesmo que vocês não estejam no campo de batalha direto. E o meu filho dormiu ali na fila de atendimento, mas depois fomos muito bem atendidos, logo já foi internado e fizeram então aquela cirurgia e extirparam aquele tumor, era benigno. Ele nem fez biópsia, porque o médico era muito experiente, ele olhou e falou, não, isso não precisa nem fazer biópsia, isso é um furúnculo e tal, possivelmente foi pelo poro que encravou o pelo também, né, pelo uso do desodorante. Como é que eu vou convencer um rapazinho de não usar desodorante? Ou de usar o meu desodorante, que ainda não deu tempo de eu fazer? Porque dá um pouquinho de trabalho. E você tem que ter o rolão certinho, porque ele vaza para fazer o spray, ou para você usar o leite de magnésio ou leite de rosas. O acondicionamento dele é complicadinho. A não ser que você já tenha um spray normal que você coloque ali, né? Antes de usar, chacoalhe, porque tanto o leite de magnésia, quanto o bicarbonato de sódio, quanto o leite de rosas, ele decanta. Então, chacoalhe. Enfim. Eu duvido um pouco que ele ia querer usar, porque não dá aquela proteção 24 horas, sabe? O rapaz fica cheirosinho para chegar perto das moças lá no colégio, como ele queria. Então, ele não queria ficar fedendo, né? E o leite de rosa, leite de magnésio, tem que ficar meio que passando, talvez 2 vezes ao dia, não sei. O fato é que precisamos da cirurgia. E foi feita a cirurgia e ele voltou para casa, graças a Deus, se recuperou bem. Chegou o momento de ir para o NASP. Foi para o NASP. E lá, ele foi trabalhar na cozinha. E todos os alunos que trabalham na cozinha engordam muito. No primeiro bimestre, eles engordam muito, porque eles comem muito. Eles comem a toda hora. Mesmo com supervisão, no IENS a regra é, não tolha, deixa comer. Eles começam a passar mal, eles mesmos param. E outra, se é tempo de uva, é 2 dias só. O 3º dia não quer mais ver. Então não briga com o aluno, ainda mais quando o aluno acabou de chegar, deixa comer. Eu acho que eles fizeram isso com meu filho com queijo. Não é possível, porque ele ganhou muito peso, ele adquiriu muito peso e teve uma furunculose num lugar muito difícil, que ele não conseguia ver nem nada, ele me ligou desesperado. Aí a esposa do Sérgio, que é a enfermeira lá, eu falei com ela, Roseli, por favor, me ajuda. E ela, mas o que está acontecendo? Eu falei, assim. E ela, não, eu te digo os passos que ele precisa fazer para poder ser atendido no hospital. Eu falei, Roseli, ele não vai para o hospital dessa vez. Ele não pode, é uma furunculose num lugar que ele não quer que ninguém veja, né? É um lugar difícil, não dá para sentar, não dá para deitar, nada. Não dá para nem pôr compressa, nada. Aí, eu não me lembro exatamente o que ela me falou. Não, eu vou te ajudar, eu vou ver um enfermeiro para acompanhá-lo. Não deu certo, porque ele não quis nem conversar com o enfermeiro, morrendo de vergonha. Aí eu falei, meu filho, em nome de Jesus, vai pro banheiro, vai pro chuveiro, sem nenhum compromisso de horário. Ligue esse chuveiro no mais quente que você puder. Exponha esse teu furúnculo nessa água quente. E fique o tempo que você puder, até mais que 3 minutos. E depois desses 3 minutos, põe no frio. E pelo menos 1 minuto no frio. Faça isso pelo menos 4 vezes, para dar no mínimo 20 minutos de tratamento. Todo tratamento hidroterápico, pelo menos 20 minutos de duração. E depois, pelo menos 20 minutos de descanso, de repouso. E ele fez. E naquela noite, o tumor, para a honra e glória de Deus, superou. E eu fiquei muito agradecida a Deus. Eu oro muito por esse filho. Eu não sei se algum dia ele vai ouvir esse vídeo, o áudio, né, que vai ficar à disposição também. E se ele ouvir, eu quero que ele saiba que eu o amo, que eu nunca vou esquecê-lo. E que aquele monte de furúnculo que ele teve me ensinou muita coisa. E que o dia que ele precisar da gente, nós estamos lá. Nós estamos lá. Ele é brilhante de maior, ele está cuidando da vida dele. Mas o dia que ele se lembrar da gente, nós estamos lá. Eu fiquei muito feliz com a massagem de gelo. Deu um efeito fantástico, fabuloso, e é um tratamento muito rápido, muito simples, muito fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Nunca em cima da ferida, nunca em cima do tumor. Sempre nas adjacências. Vamos ver há quanto tempo vocês estão aqui me ouvindo.
Deu quase uma hora. 55 minutos. Nós falamos do banho vital. Vamos fazer um apanhado geral. Banho vital, a compressa fria para dores, inclusive para dor de garganta. Falamos do escalda-pés não crescente, só escalda-pé comum. Falamos do banho de braços, que são as abluções, né? Que é o jato de água primeiro do lado externo do braço, depois do lado interno, certo? Que pode ser feito numa torneira ou com uma toalha bem molhada, essa sim pingando, essa precisa ser numa pia, né? O banho de braços pode ser feito também estático, uma bacia com água, ou bem quente ou bem fria. Coloque os seus braços de forma que fique até aqui no meio dos bíceps, até aqui no meio, fique imerso na água, 3 minutos. Você não faz ideia do benefício desse banho, só depois que você fizer na prática. Sistema nervoso central, agitação, cérebro anuviado, cansaço, nervosismo. Então, banho de braços até o meio do bíceps aqui. Se quiser fazer um alternado, melhor ainda. O mesmo que a gente faz com escalda-pés, 3 minutos quente, 1 minuto fria, 2 bacias, tá? Aí você faz em pé, né? 3 minutos quente, 1 minuto fria, para o coração, para a circulação de forma geral. Ele tem muitas indicações, mas especialmente sistema nervoso central, especialmente. E você pode fazer só frio, certo? E o escalda-pé é a mesma coisa. Se você conseguir, quando a gente fala escalda-pés, é só o pé. Mas o escalda-pé completo e o mais eficiente é aquele que a água chega quase até o joelho. Baldes altos, certo? Pressão alta, circulação deficiente, problemas de coração, problemas de edema, de inchaço, cansaço, varizes, dores generalizadas, confusão mental, labirintite ou todas as outras doenças parecidas com ela, de tontura. É fantástico. Na mesma hora você sente o resultado. A primeira vez que você tira da água quente para a água fria é como se tirassem o problema da sua cabeça ou da sua visão na hora. É muito bom. Dores de cabeça resistentes, escalda-pés alternados. Início de uma gripe, processo de gripe instalado, processo final de gripe, escalda-pés alternado. Se puder pôr um chazinho, uma erva ali dentro, ou calmante ou anti-inflamatório, faz o chá e põe na água. Se você não colocar o chá, vai ser um bom efeito também. Aquela água do seu balde frio, não joga em cima de plantas. Elas morrem. Porque aqueles 2 baldes de água ficam carregados de toxinas. A planta morre mesmo se jogando água fria nela. A planta morre. Então, leve a sério esse tratamento. É um presente, uma coisa tão fácil, tão boa, né? Escalda-pés. Eu tenho a obrigação comigo mesma, com meu Deus, com a minha família, com meu esposo, com o meu corpo, com a minha saúde, de fazer escalda-pés 20 dias, escalda-pés alternado, por conta das minhas extremidades frias. Eu tenho ainda pés muito frios, melhorou muito, né? Quando eu aprendi a caminhar, a fazer aqueles exercícios quando eu não estou podendo caminhar, os alongamentos, né? Evitar o sedentarismo. Mas, assim mesmo, minhas extremidades são frias. Então, 20 dias de escalda-pés, também para dores osteomusculares. Parece que é o osso que está doendo, mas são os músculos que estão ali comprimindo tudo, e às vezes dói o osso mesmo, por um processo de artrose ou qualquer outra inflamação, né? Então, escalda-pés por 20 dias ou 30 dias. Eu estou devendo isso para mim, e eu vou fazer. Eu já cheguei a fazer uma vez até 15 dias, depois não consegui mais. A gente tem que se programar para isso, para cuidar do nosso depósito de saúde, né? Eu quero concluir esse bloco desse módulo de hidroterapia com uma experiência de um campo missionário, penso eu que na África, o berço do ocultismo, né? Uma professora primária com uma criança muito agitada, e de tão agitada que ela estava, o inimigo se aproveitou da situação dela e ela foi assim um foco de anjos maus que
se instalaram ali naquele corpinho, que já estava em angústia, que já estava sem beber água, que já estava sem se alimentar corretamente, e ele estava visivelmente atormentado espiritualmente. Ele estava possesso, e brigando com os outros alunos e gritando muito, e a professora não sabia o que fazer, só sabia que na casa havia uma comoção muito grande, um lar muito disfuncional, e ela pediu: Senhor, eu não posso abandonar a minha sala de aula para ficar só com essa criança, mas por favor, eu posso sair um pouquinho na hora do intervalo, o Senhor me mostra o que fazer para acalmar essa criança em nome de Jesus. E aí veio a mente dela: lá no quintal da escola tem um recipiente com água, eu não me lembro se era uma fonte que jorrava, né, talvez um artigo de jardim ou um brinquedo, ou se era só um depósito com água limpa. Vai lá, leva essa criança, põe as mãozinhas dela dentro da água. Ela pegou aquela criança agitada, brigando, chorando, e foi acalmando aquela criança. Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa, vem cá, eu quero fazer uma coisa bem legal com você, vem comigo. E trouxe aquela criança. Primeiro ela pôs água na mãozinha, fez uma ablução nos bracinhos dela, depois colocou as mãozinhas dela dentro da água e começou a brincar. Na mesma hora a criança começou a se acalmar. Ela fez uma hidroterapia, um banho de braços com aquela criança. E ela relatou numa carta missionária para nós essa experiência. Eu achei muito linda. A água é um dos grandes remédios de Deus para nós. A água precisa fazer parte da nossa vida, interna e externamente. Nós tivemos aqui alguma parte teórica sobre a água. Nós ainda precisamos falar. Vamos pontuar aqui, o próximo módulo vai ser o banho de vapor, tanto de rosto, parcial quanto de corpo inteiro, que a gente chama de sauna também, né? O banho de vapor precisa ser abordado. Você não pode ir embora desse curso sem aprender a fazer o banho de vapor, e a teoria vai ser hoje, tá? Quando eu estiver fazendo o banho de vapor, nós não vamos repetir toda a teoria, então é hoje. Você tem tudo isso escrito nos livros, com ilustrações. Mas é importante, se você gosta de anotar, anote. Há pessoas que só aprendem anotando. Então nós vamos ver o banho de vapor, nós vamos ver a ducha contínua, que é fantástica, e um lugar no Brasil só tem, que eu conheço, e você pode improvisar na sua casa, porque eu improvisei na minha. E vamos ver, já falamos do banho vital, e vamos terminar a esclarecer o escaldapés. Nós falamos do escaldapés a 40 graus, né? Por 20 minutos, daí nós vamos falar do crescente e do derivativo, do escaldapés, quente e frio. Jesus é a água da vida, Ele quer fazer parte da nossa vida por dentro e por fora. E se você tem Jesus primeiro, quanta vida abundante você vai ter. Essa vida nós desejamos para você. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, e de toda a maravilhosa água que nós temos no nosso país, com tanta abundância. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque nós podemos aprender como usar a sua água, e porque o Senhor nos dá também a água da vida para a nossa alma. Fica conosco, fica com esse grupo, abençoa as pessoas que chegaram, os novos alunos, novos irmãos e amigos. Fica com aqueles que não puderam estar conosco hoje. Abençoa-nos no decorrer dessa tarde, me ajuda a lembrar todas as teorias de hidroterapia que eu preciso falar, que eles precisam ouvir, que já precisamos ir nos familiarizando, que precisamos já ir internalizando e ter afinidade com elas, porque os seus remédios serão aqueles que lançaremos mão deles quando não pudermos mais estar no sistema. E normalmente quando vamos para o campo, nós já precisamos aprendê-los, porque a ida até os recursos da cidade é tudo muito mais difícil, e o Senhor também nos pede para que nós voltemos às origens e usemos as medicações mais simples da natureza para não comprometer o restante da nossa saúde. Por favor, Senhor, nos ajude a falar, nos ajude a ouvir, e fica conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.